Fala galera, vou aproveitar esse mês de férias, agora em janeiro, para realizar um projeto pessoal e ao mesmo tempo histórico, né? Eu tô semana que vem indo resgatar uns livros de Painho lá em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Painho trabalhou lá na UESB, na Universidade Estadual, e a gente precisa viajar para lá de carro para poder fazer o resgate de alguns livros dele lá. Então vou sair daqui de Olinda, vou pegar Painho lá em Atalaia, no interior da Alagoas, e de lá a gente vai viajar para Vitória da Conquista. Só que no meio do caminho a gente vai passar por algumas cidades interessantes e aí pode favorecer alguns debates. E a gente fez uma rota, quando eu digo a gente é Painho, né? Ele fez uma rota que a gente passa pelo campo de batalha da Guerra de Canudos, né? Então, pelos sítios onde se desenrolaram a guerra. Entre eles a cidade de Jeremoabo, lá na Bahia, e a cidade de Belo Monte, também lá na Bahia, cidades perto onde ficaram tropas da República, de onde partiram para invadir Canudos, né? A gente vai passar também por Euclides da Cunha, é a cidade onde mais ou menos onde foi Canudos. Na realidade, é interessante colocar, não sei se vocês sabiam, existem três canudos, três municípios canudos na história do Brasil, né? O primeiro Canudos, ele surge lá na Bahia, com um larejozinho na fazenda Canudos, fazenda do mesmo nome, que ficava à margem do rio Vaza Barris. Então, depois de muito perambular pelos sertões aí da vida, Antônio Conselheiro, junto com os seus seguidores, eles chegaram nessa região de Canudos e ali construíram suas moradas, né, precárias assim, e estavam construindo, fazendo umas igrejas e tal. E aí eles rebatizaram essa região como Belo Monte. E chegou a morar 20, até mais ou menos 25 mil pessoas lá em Belo Monte, né? Com a guerra e a total destruição de Belo Monte, após alguns anos, os moradores eles refundaram Canudos, né? Então é a segunda Canudos. A primeira foi antes de Belo Monte, a segunda depois. Só que essa segunda Canudos, que vai se desenvolvendo aos pouquinhos, quando é ali por volta de 1940, 1950, no governo Getúlio Vargas, se decide afundar Canudos para fazer um açude em cima de Canudos, né? A cidade ela é completamente submersa. Hoje em dia não existe mais onde foi a cidade mesmo de Belo Monte, ela é submersa. Os moradores eles se dirigiram para outras cidades, principalmente para a cidade que se chama Euclides da Cunha. E essa terceira cidade que hoje em dia existe, que é o município de Canudos, fica a mais ou menos uns 12 quilômetros de onde era Canudos original. Então, são três Canudos, né? Outra coisa, por que falar de Canudos hoje em dia ainda? É uma questão meramente histórica, mais ou menos folclórica, vamos dizer assim. Eu diria que não, pessoal. Canudos ainda remete a coisas muito vivas para a gente hoje em dia. Principalmente, do meu ponto de vista, por duas razões. Canudos, ele expressa bem uma época, né? Aquilo que em filosofia a gente chama de Zeitgeist, né? O espírito de uma época. Se você ouvir esse termo por aí, o pessoal da teoria da filosofia gosta muito. Zeitgeist significa literalmente isso, espírito de um tempo, né? Em alemão, Zeit é tempo e Geist é fantasma, espírito, né? Então Zeitgeist é um espírito do tempo. Antônio Conselheiro e os seus seguidores, eles eram de uma época, vamos dizer assim, da transição da monarquia para a república. Eles viveram essa passagem, né? Então, enquanto a república ela se constituiu nas grandes cidades e com abrangência para todo o Brasil, no interior onde o Estado mal chegava, a república significou, vamos dizer assim,
só uma mudança de alguns nomes, né? Na realidade, toda uma ideologia de um tempo ainda continuava como monárquica. Então, a Guerra de Canudos foi talvez um embate entre esses dois mundos, né? Um mundo, vamos dizer assim, quase monárquico, mágico, fantasioso e profético, e um mundo republicano, progressista, no pior sentido da palavra, né? Naquele sentido de progressista que mata índio para construir estrada, que destrói tudo sem pensar nas realidades locais, né? E outra coisa é muito presente ainda hoje, se a gente pensar nas nossas favelas, nas nossas comunidades brasileiras, que é o Estado, ele nunca está presente para aqueles que precisam, né? Então é o que a gente chama de Estado-providência. Não existe um Estado, não existia um Estado na época dos sertões lá da Bahia, de todo o Nordeste, para fornecer a educação. Não existia um Estado para, minimamente naquela época da comida, as pessoas morriam de fome, era a época de retirantes, de profetas, de cangaceiros, não existia o mínimo de segurança. Então as pessoas eram assaltadas por bandos armados, né? E aí os fazendeiros, eles contratavam bandos que eram os cangaceiros. Aí esses cangaceiros muitas vezes ganhavam autonomia, né? E aí os fazendeiros contratavam outros para combater o que antes tinham sido seus aliados. Aí virava aquela segurança privada, né? O que é que remete a gente, né? As milícias do Rio de Janeiro, né? A segurança, quando é privada, ela tem essas complicações, né? A segurança ideal, ela é sempre pública, porque tem que ser para todo mundo. Como é que você vai se proteger dando poder para uma pessoa para poder proteger contra as outras? Em algum momento essa pessoa pode se voltar contra você. Então é muito o que acontecia isso com os cangaceiros também no Nordeste, né? E aí os cangaceiros invadiam as cidades, aí estupravam as mulheres, saqueavam tudo. E aí surgiram volantes, né, que eram pessoas contratadas para combater esses cangaceiros, que faziam a mesma coisa, né? Chegavam na cidade, a título de proteger a cidade, pegava os bens dos armazéns, violentavam as pessoas também, as mulheres. Acabavam que era uma grande economia de cangaço, vamos dizer assim. Não existia segurança pública, nem as volantes tinham um caráter oficial, né? O que eu estou querendo ressaltar aqui é o seguinte: a República, ela não soube em nenhum momento chegar lá para prover as necessidades do seu cidadão, mas ela soube investir todos os seus recursos para poder destruir a cidade, que estava já com os seus 25 mil habitantes, mais ou menos. Destruir, matar, assassinar em massa homens, mulheres, crianças, velhos, pessoas fanáticas, mas que não tiveram nenhuma oportunidade na vida, né? Então o Estado decidiu quem podia morrer e o que podia questionar, o que não podia, né? Quais corpos podiam ser assassinados, né? Quais corpos não importavam. Então veja como isso é presente, veja como essa história poderia ter sido diferente se ele se importasse com seus cidadãos. Então isso é um modus operandi que vem se perpetuando ao longo da história, né? Que a gente precisa questionar, mas que existe ainda hoje. Com um detalhe que é importante a gente ressaltar: um estranhamento, um preconceito da elite do sul do país, né? Sul-sudeste, de como os nordestinos eles são, e de como essa parte do Brasil ela é desimportante, como não merece um carinho, um olhar de cuidado, e sim de destruição. Enquanto for dos nossos interesses, na visão da elite, o Nordeste vai se mantendo. Quando não, eles achavam que podiam ir lá e matar todo mundo, né? Como fizeram em Canudos. Falei um pouco da parte histórica, né? O roteiro literário, que seria para acompanhar a viagem,
O básico é Os Sertões, de Euclides da Cunha, né? Que tem um caráter mais jornalístico. Muita gente lê Os Sertões achando que vai ser um romance, é quase uma grande reportagem. Eu já tinha lido os pedaços, estou lendo outras, estou me aprofundando em algumas partes mais interessantes, porque é um livro também meio complicado. Futuramente a gente pode conversar um pouco mais sobre ele. E também esse livro aqui, ó, A Guerra do Fim do Mundo, de Vargas Llosa, que tem outros livros ótimos. Esse livro é um romance histórico, aqui mais literatura mesmo, que pega a Guerra de Canudos como um pano de fundo para fazer o seu romance. Tem muita coisa histórica, mistura também com muita coisa fictícia. E outra dica seria Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é talvez o filme mais importante de Glauber Rocha, né? Que foi filmado em uma das cidades que a gente vai, que é Monte Santo. É isso aí, galera. Vamos ver se o carrinho sobrevive aí, né? Que não é nenhuma Pajero, não é nenhuma Hilux, é um Fiestazinho 2010. Se ele aguentar essa bronca aí, eu faço até o seguro dele. Valeu, galera. Beijão e até a próxima. Nossa, quase que eu me esqueço. O filme Canudos, né? Com Zé Vilker e Marieta Severo. Muito bem lembrado pelo nosso amigo aí, Marcílio Correia, amado amigo. Esse filme, galera, é muito bom, pô, muito emocionante. Zé Vilker tá deslumbrante nesse filme, um dos melhores papéis que ele já fez. Então é uma recomendação, talvez até a principal. O filme de Canudos dá uma ideia muito boa, um filme premiado em vários festivais. É isso aí, desculpa aí pelo esquecimento absurdo.